tenho muitas pessoas que estão seguindo o nosso programa aqui e eu já queria, professor, fazer uma pergunta de um tuiteiro aqui, como é chamado, do pessoal que está mandando para você uma pergunta aqui. Olha, só que tem um monte de pergunta aqui pelo SMS que eu tenho que segurar aqui. Olha, quem manda essa pergunta aqui é o... Ele tem um codinome de... Deixa eu ver como que é o codinome dele aqui. Reale Rocha. Reale Rocha, o nome dele eu não consigo identificar aqui, mas a pergunta dele é a seguinte: o cristão pode frequentar o cinema, professor? Como é que fica essa questão aí? O cristão, ele pode ir ao cinema? Tem algum problema ir ao cinema? Como que é isso daí? Interessante essa pergunta do nosso tuiteiro. Veja bem, antes de eu mencionar se pode ou não ir no cinema, um cristão, se ele deve ou não ir, eu preciso tirar alguns mitos da mente de alguns telespectadores, ouvintes e internautas. Por exemplo, alguns argumentam que não devemos ir ao cinema porque a tela do cinema, por ser maior, exerce uma influência maior na mente humana. Esse argumento é falho, porque um produtor, quando produz um filme, ele não está preocupado com o tamanho da tela em que você vai assistir o filme, se é numa tela enorme ou se é numa tela pequena. Então esse argumento também não cola. Um outro argumento que usam para os jovens, e os jovens acabam ficando revoltados com isso, porque o jovem pós-moderno não aceita qualquer explicação. Um outro argumento que diz o seguinte: não, se você for ao cinema, você não pode passar uma cena imprópria com controle remoto, você é obrigado a assistir. Vamos ser sinceros, quem em casa, quando num filme passa uma cena imprópria, é capaz de passar o controle remoto? Uma grande minoria. Então, outro argumento que não vale. Outro argumento que existe é de que o cinema é um ambiente impróprio. Hoje não é mais essa realidade, no passado era mesmo. Eu me lembro quando eu era cristão que meu pai me levava na chamada matinê, que era horário durante o dia em que poderia se ver filmes. Você via pessoas fazendo sexo explícito dentro do cinema. Naquela época realmente não era apropriado. Só que hoje o ambiente do cinema é mais familiar. E o ambiente do cinema é melhor que o ambiente da própria faculdade. Então vamos deixar de ir à faculdade por causa disso? Então esses argumentos são muito falhos. Agora, tem na Bíblia razões para não irmos ao cinema. Eu quero ir até 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero acompanhar isso, hein, professor? E explicar o porquê que nós não frequentamos o cinema. É claro que não é errado você assistir um bom filme na sua casa. Qual é o livro? 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos começar pelo verso 23, depois vamos para os versos 32, 33, e eu vou seguir por alguns aqui. Ok. Então é importante, antes de lermos a palavra de Deus, esclarecer que alguns mitos que espalham por aí não podemos acreditar nem passar para os jovens, porque senão os jovens ficam com mais raiva ainda e vão acabar indo no cinema. Então vamos estimulá-los a verem filmes bons, de qualidade, em casa, e mostrar a única razão bíblica para ir no cinema na atualidade. 1 Coríntios 10, 23 afirma o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Verso 32. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para não-judeus, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que princípio fantástico do apóstolo Paulo. Ele sabia que algumas coisas eram lícitas, mas não convinham a um cristão. Por quê? Porque serviriam de escândalo para a igreja, para os não cristãos. Então Paulo afirma o seguinte: se nós quisermos imitar a Cristo, nós devemos nos preocupar mais com a consciência do irmão do que com a nossa própria consciência. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 13, Paulo afirma o seguinte, em relação às carnes sacrificadas a ídolos: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Percebeu? Paulo falou o seguinte: se for para eu comer uma carne sacrificada a ídolos e fazer o meu irmão tropeçar, então nunca mais vou comer carne nenhuma. Olha que princípio bonito, né? E aqui,
Tem um outro texto que eu queria repartir, que é o último, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, se eu não estou enganado. Vamos ver se é o capítulo 8 mesmo. Aqui, capítulo 8, verso 12. Se eu decido ir a um cinema e isso causa escândalo para os meus irmãos na igreja, como que a Bíblia considera isso? 1 Coríntios 8, 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, esses princípios para mim são suficientes para ensinar que o ideal é não irmos ao cinema. Por quê? Porque ao ferirmos a consciência de um irmão que é mais antigo, que tem uma outra cultura, que viveu naqueles dias em que o cinema era uma imoralidade, se for para ferirmos a consciência desse irmão, é melhor nós não irmos, porque biblicamente pecar contra a consciência do irmão é pecar contra Cristo. Então, este é o único posicionamento bíblico, esses são os princípios viáveis para nós crermos que o ideal é assistir um bom filme em casa com a família.